Estamos recebendo aqui Robson, ele que é o diretor do Procon de Sorriso, para a gente falar um pouco, então, sobre a aquisição de presentes, brinquedos dessa data. Mas antes, Robson, a gente até tinha combinado uma pauta antecipada contigo e eu estou aqui com a fala da senhora que me mandou em relação às habilitações. Eu não sei o que você compreendeu daquilo, o que a gente pode passar de orientação para esta pessoa, que ela estava perguntando em relação ao tempo para a realização da prova, do teste, enfim. Tem algo a ver com o seu órgão, enfim, com o pessoal do Procon em si? Bom dia. Bom dia, Marlene. Bom dia a todos da bancada, todos os ouvintes da Sorriso FM. É uma satisfação poder estar aqui esclarecendo, orientando e mostrando o caminho de como o consumidor pode buscar os seus direitos. Que é sempre através do Procon importante. e do Judiciário. Uhum. É importante saber, essa pergunta também é relevante, porque é importante saber o que é fornecedor. Uhum. Quem são fornecedores? Aí a lei estabelece quem são fornecedores. E dentre eles lá estão tanto pessoas físicas como jurídicas, públicas ou privadas. Públicas também Então, são todas fornecedores. as empresas fornecedoras públicas de serviço, elas prestam um serviço à sociedade. Uhum. E a lei estabelece padrões de qualidade, que quando não são cumpridos a rigor da lei, podem sofrer sanções. Uhum. E os órgãos que aplicam essas sanções, um deles é o Procon. Uhum. Então, de fato, se há uma promessa de um cumprimento de prazo e não é cumprido, gera-se aí uma violação a um direito do consumidor passível de ser aplicada uma sanção, uma punição por isso. Mas a pessoa precisa procurar o Procon para entrar com uma queixa pessoal, digamos assim. Individual. Exatamente. É importante que as pessoas registrem junto ao Procon para abrir a sua demanda. Uhum. Porque o Procon, ele é um órgão fiscalizador, sim. Porém, quando a fiscalização é coletiva, o Procon age de ofício através de denúncia. Agora, quando é individual, quando o prejuízo é individual, a pessoa que se sente prejudicada, o consumidor, tem que vir até o Procon para registrar sua demanda e o Procon intervir. Nesse caso aqui especificamente, como ela disse, foi prometido que poderia fazer o teste em 6 meses, aí agora parece que não está sendo possível em virtude de uma ação do Estado para adiantar outros serviços de emissão de carteira. As justificativas, elas não podem violar os direitos do consumidor. Vai ser uma discussão para avaliação, digamos assim. Exatamente. Tem que ser algo plausível dentro da legalidade para poder justificar essa demora. Porque a eficiência é um princípio de toda a administração pública. Princípio da eficiência. E se o órgão público não está sendo eficiente, está gerando uma consequência que pode acarretar numa sanção administrativa. A autoescola é um órgão público ou ele é uma empresa privada que presta serviço apenas para isso? Como é que é? Eu não tenho muita ciência. Perfeito. É uma empresa privada que presta um serviço. E esse serviço é de mediação com o ente público. Entendi. Via de regra, você contrata a empresa, né, para que a empresa monte o processinho dentro do Detran, Ciretran que seja, e ali ela monitora os prazos, os tempos, vai te convocando, vai te dar as aulas práticas e teóricas, para que você vá na hora de fazer as provas, você consiga ter sucesso. Aqui, no caso, a pessoa precisa ter um documento onde esteja escrito que foi feita essa promessa, que em 6 meses ela faria o teste, ou não? Perfeito. É necessário que comprove que há esse indício promessa, desse direito. Exatamente. Assim como no caso de compra e venda de produtos. Nota fiscal. Se tem lá no site o prazo de entrega, printa o prazo de entrega para comprovar que o prazo era de X dias e não foi cumprido. Então, é importante que o consumidor traga o mínimo necessário para provar que ele tem aquele direito. E pode ir direto com vocês lá. Nesse caso aqui, essa senhora pode levar essa papelada, você vai dar uma olhada lá, o seu pessoal. Isso, nós estamos lá com os atendentes, trabalhando de segunda a sexta, das 7 às 13 horas. Pode levar tudo em cópia, que a nossa atendente já vão verificar se é suficiente. Se não for suficiente, já vão pedir mais documentos e vão registrar essa demanda. Perfeito. Não sei se tem alguma coisa com o assunto, mas é uma dúvida particular minha. Como é que está a questão da fiscalização em bancos? A espera, como é que é? A gente vê um exemplo, vou falar bem sério, na Caixa Econômica Federal, filas e filas esperando horas para ser atendido. Como é que diz a legislação? As pessoas têm procurado para reclamar, porque eu sou um que já fui lá na Caixa, um exemplo, fiquei 3 horas esperando. E aí, Marlene, você? Eu já desisti. Então, existe uma legislação para isso? Como é que diz? Até porque eu não sei se, como a pessoa está esperando fora do banco é uma situação, lá dentro é outra, enfim, como é que é? Muito boa pergunta. Sempre que eu vou em algum lugar, as pessoas me perguntam exatamente sobre essa fornecedora que você mencionou. Tem que falar o que é a Caixa, né? E ali nós já fiscalizamos inúmeras vezes, já autuamos algumas vezes,
com relação ao tempo de fila para o caixa convencional. Para os outros serviços, não há uma lei que estabelece o tempo de atendimento. Só para o caixa, O aquele para caixa é o receber convencional, dinheiro, para pagamento de conta, saque. Então quer dizer que no caso do FGTS, todos os demais Isso não tem serviços os 20 que minutos. só a Caixa Não. pode fazer, não tem prazo, tanto Não faz. tem prazo. Porém, é o que nós cobramos da Caixa, o princípio da eficiência. Ou seja, não seria plausível que a pessoa fique 1, 2, 3 horas Não, tem esperando. gente que eu conheço que por um já foi de serviço. manhã, 9 horas, foi ser atendido 1 hora da tarde. Isso, exatamente. Então, nós temos cobrado eles frequentemente, mas autuado pela lei da fila, já autuamos algumas vezes também já. Multamos a Caixa Econômica, Banco do Brasil. Ah, já foram multados. Já foram multados já. O que Talvez- acontece? Por ser uma empresa pública, para contratação de mão de obra, tem todo um procedimento que não é tão fácil assim. Mas nós continuamos insistindo na questão de aplicar sanções e, quem sabe, um dia eles atendam aqui a Sociedade de Sorriso e contratem mais pessoas. Alguma ou vez- designem mais pessoas de outras agências para trabalhar aqui. Algum banco já pagou alguma indenização para algum usuário, alguma pessoa assim ou não? Já acontece sim, porque... A Caixa já? Sim, qualquer consumidor que não tiver os seus direitos ali observados pela fornecedora e comprovar que houve um abalo psicológico moral, gera-se um direito a uma reparação de dano moral, inclusive. E o que diz a lei para isso? Qual o tempo? Como é que diz? A lei estabelece que em dias úteis, não vésperas e pós-feriados, dê 20 minutos. Para o atendimento, mas é só no Caixa. Só no caixa convencional. Mas acontece da situação. Ali tem 30 pessoas querendo o FGTS e a 31ª está no Caixa convencional. Ela tem que O que a esperar, Caixa talvez, Econômica, né? nesse sentido, ela tem nos justificado que os caixas convencionais estão exclusivos para a Caixa convencional. E os outros caixas, outros atendimentos, gerentes... Mas a fila é fazem única, serviço. né? É uma fila só para entrar dentro da caixa lá. Aí que está a grande X da questão, né? As pessoas veem aquelas filas fora, do lado de fora da caixa, e normalmente elas são antes das 9 horas. O banco abre às 9 horas. Então, até ele distribuir todas as filas, vai Não até é umas depois 9h30. também. A fila lá tá meio-dia, tem fila, 3 da tarde tem fila. Mas o 20 minutos começa a contar a partir da abertura É uma do banco. loucura. A partir do momento que é gerada a senha para o consumidor. A senha do consumidor. Mas é Gerou só a para o senha. Caixa, não é para os outros Mas serviços. então, é como a gente está falando, lá na fila de fora não tem senha. Não tem senha. Não tem senha, só tem Não senha a tem partir do senha. momento que você entra no E banco. só tem senha, e só vai ter essa diferença de horário de